Olá, boa noite a todos. Eu vou dar só um minutinho pro Instagram avisar todo mundo que a gente está aqui online e a gente já vai começar o nosso bate-papo. Boa noite. Hoje eu trouxe um tema importante e ao mesmo tempo delicado para a gente conversar. A gente vê muitos jovens conectados o tempo todo no celular, né? Às vezes até o dia todo, quando em períodos de férias e etc, né, que eles têm mais disponibilidade. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa influência das redes sociais com o mundo espiritual, né? Tudo é energia, né? E esses meninos, eles não conseguem, hoje é um vício mesmo, né? Eles não conseguem ficar sem o celular. E a gente precisa pensar nas consequências disso, né? A gente vai conversar sobre as consequências espirituais, mas tem as consequências físicas também, né? Que às vezes a criança desenvolve transtorno de ansiedade, problema de atenção, né? Não consegue fazer uma leitura prolongada. Eu não sei se já foi catalogado, mas já tem diagnósticos de crianças com burnout digital. Ou burnout, não sei pronunciar muito corretamente. Acho que é burnout mesmo. E isso é muito sério, né? Que bom, muita gente conseguiu entrar. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui comigo. Vamos lá, então? Acho que o Instagram já deve ter comunicado todo mundo, né? Vivemos conectados o tempo todo. O celular é a primeira coisa que tocamos ao acordar e a última antes de dormir. Mas será que estamos atentos a quem ou o que estamos nos conectando espiritualmente? Será que a gente se faz essa pergunta, né? O que o Livro dos Espíritos traz para nós na questão 459? Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é muito mais do que imaginamos, né? Então, quando a gente fica nas redes, né, aí falando da gente de forma geral, não só dos jovens, né? A gente vê muita coisa ruim e a gente vai se alimentando daquilo, né? A gente vê mais coisas ruins, notícias ruins, do que coisas boas que aconteceram por aí, né? E a gente vai se alimentando daquela energia, né? Às vezes fica até ruminando aquelas notícias, às vezes ao longo do dia, né? Então o pensamento é o quê? Emissão vibratória. Onde pensamos, nos conectamos. E o que os jovens, eles podem ter acesso quando eles têm rede social? Porque nem sempre os pais, eles conseguem controlar tudo, é muito difícil, né? Até porque aí eles têm os coleguinhas da escola, os vizinhos, né? E aí às vezes eles têm o pai e a mãe controla o celular da criança, do adolescente, mas ele consegue acessar por outros meios, né? O computador, às vezes até na escola mesmo, né? Aí vê conteúdo que é violento, fútil, agressivo, né? Então, isso faz o quê com aquele jovem? Baixa a vibração, né? Conteúdos edificantes. O que eles fazem com a gente? Eles elevam a nossa sintonia, né? E isso com os jovens não é diferente. Então, a gente nas redes, como vê muito mais coisa ruim, o que a gente faz? Baixa totalmente a vibração, né? Abre portas para os nossos irmãos com a energia densa, né? Fica nos atrapalhando aí no nosso dia a dia, né? E com os jovens é mais complicado ainda, porque eles ainda estão em formação, quando é criança, eles estão ainda ligados muito ao plano espiritual, né? A juventude é a fase de sensibilidade espiritual, é disso que a gente vai falar agora, que eu acabei de falar, né? Deles serem mais ligados. O jovem, principalmente na infância e adolescência, ainda não está totalmente dominado
pelos condicionamentos materiais. Conserva maior ligação com o mundo espiritual. Aí, isso a gente até vê, recente mesmo, eu tava num local e uma mãe veio conversar comigo, assim, aleatório, né? E aí, em conversas, ela me contou que ela tinha 2 filhas, ambas são crianças, né? E uma delas, do jeito que ela contou, era uma criança bem levada, assim, né? Aí ela bateu na outra irmãzinha dela mais velha. Elas brigaram e ela deu um tapa na irmã, alguma coisa assim. E aí ela ficou de castigo, né? E aí a mãe pegou e disse que... O que ela falou depois? No castigo, ela esperou o pai chegar em casa, juntou o pai e a mãe e falou o seguinte: olha, eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Quando eu tava lá em cima, eu vi essa família aqui embaixo, eu vi vocês lá de cima e eu escolhi vocês pra ser a minha família. E quando eu escolhi, eu achei que eu ia ter a minha irmã pra brincar comigo. Mas na verdade, ela não brinca comigo. Então assim, a mãe disse que quando ouviu isso, ela ficou assim um pouco esbabacada, né, com a situação, né, nunca havia acontecido antes e a criança tem 4 anos. Então assim, é muito comum os relatos de crianças que falam, eu conheço tal pessoa, tem às vezes memórias vívidas de vidas passadas, né, justamente por causa dessa conexão, né, maior com esse plano espiritual, principalmente até 7, 8 anos de idade, né? É muito comum a gente ouvir esses relatos. O que os meninos nessa fase têm também muito aguçado é a intuição, né? É uma intuição assim viva, né? Emoções, como é que eu posso falar? Intensas, assim. Eles têm questionamentos existenciais, né? Às vezes perguntas que a gente nem parou para pensar ainda, a gente nem tem resposta para dar para essas crianças, né? E eles nos apertam, né? Então, às vezes, as crianças, devido a essa ligação com o plano espiritual, elas se sentem não pertencentes, assim, totalmente aqui, né? Se sentem, às vezes, excluídas, né? E aí, com o uso das redes sociais, pode intensificar ainda mais isso, né? Porque aí a criança vê, às vezes, vidas que outras crianças que podem ter mais liberdade, né? E etc. Que aí eles veem os coleguinhas da escola postando, né? Que geralmente são os que as crianças mais têm contato, além dos familiares, né? Essa fase é uma fase de muita... facilidade assim para influenciar, né? Mesmo que uma boa ou uma má influência. Por isso a gente deve ter tanto cuidado com essa fase do desenvolvimento, né? A gente pode conseguir mostrar boas inspirações, né? Quando a gente em torno dessa criança tem bons hábitos, né? Orações, os valores, né? Ao costumes familiares que auxiliam, né, para que ele tenha influências inspiradoras, né, moralmente edificantes, né, mas também influências ruins, né, perturbadoras, desequilíbrio emocional, excesso, né, fuga de si mesmo, e tudo isso as redes sociais elas colaboram, infelizmente, né. Busca por aceitação, né? Mais comum quando começa a ficar pré-adolescente, né? Começa a surgir a vaidade, medo de rejeição, quer fazer parte de algum grupo e às vezes faz coisas só para que aquele grupo aceite, né? A criança ou adolescente. Comparação constante com os amiguinhos. Sintonia com pensamentos de inferioridade, pode acontecer, né? E a criança às vezes... tem comportamentos assim que às vezes não são típicos, né, daquela criança. Obsessões sutis ligadas à autoestima, né? Infelizmente a gente vive na era da perfeição, né? Tantos procedimentos estéticos e isso às vezes começa de cedo, às vezes até vem dos pais, né? E quando não vem, as crianças têm um acesso nas redes e aí vê às vezes pessoas jovens que fazem plásticas, né? E aí aquilo dá um sentido na cabeça
deles de perfeição, né? E que eles não são perfeitos, não serão aceitos, não são bonitos. E aí acaba gerando esses transtornos que, infelizmente, né, a gente tem visto depressão, ansiedade até nas crianças, né? Ó, comparação, aparência e o vazio existencial. O que a gente vê nas redes? Vidas perfeitas. Ninguém posta quando tá doente, tá com virose, tá na cama, né? Perdeu o cabelo, todo mundo posta as vidas perfeitas, né? Os jantares em restaurantes caros, os presentes que ganhou no aniversário, a festa perfeita, incrível, a formatura, né? E aí o que o jovem ele não consegue, muitas das vezes, separar que aquilo é um filtro da vida daquela pessoa, são recortes, né? Separados, não é o todo, né? Como se a vida daquela pessoa fosse perfeita, porque não existe vida perfeita, né? Todos nós temos problemas, né? Então, assim, é uma ilusão, né? Tem uma distância muito, muito grande do real com o virtual. E nem sempre isso entra na cabeça dos jovens, né? O que a gente tem que ver? Ó, o Evangelho coloca para nós no capítulo 17, sede perfeitos. A verdadeira perfeição é a moral, não estética. Ou seja, são os valores que a gente tem, né? Se a gente está evoluindo, né? É esse tipo de perfeição que a gente precisa buscar e inspirar nos jovens, né? E não é a parte estética. Esse corpo, meu e o de vocês, ele é um empréstimo, né? Para que a gente possa habitar esse planeta. Então, esse corpo não é meu, ele é um empréstimo, né? E eu preciso cuidar dele. Mas ele não é perfeito e o que precisa ser perfeito é o meu interior, né? A minha essência, a minha alma, os meus valores, né? Os meus princípios. Curtidas não medem valor. E a gente vê, infelizmente, jovenzinhos mesmo, que são influencers, né? E estão preocupados com quantos seguidores que tem, quantas curtidas deu post anterior, né? E fica preocupado com essa questão do engajamento, infelizmente. Seguidores não definem quem somos, corpo é transitório e o nosso espírito é eterno, né? Como a gente falou, a gente buscar a perfeição interior e passar isso para os jovens, né? Quando nos esquecemos de quem somos como espíritos imortais, passamos a mendigar aprovação passageira. É isso que as redes sociais nos traz, né? Uma aprovação passageira, que hoje você coloca uma postagem e às vezes você tem um bom alcance, boas curtidas, né? E amanhã ninguém se lembra daquilo. Às vezes nem lembra seu nome, às vezes lembra da sua fisionomia, o que você postou, mas não lembra quem é você. Hoje é tudo muito rápido, né? Tudo muito volátil. Infelizmente, né? A era da rapidez, assim, né? E isso também reforça os nossos comportamentos ansiosos, né? E se nós somos, os jovens também são, né? Eles são pessoas como nós. E a gente tem visto mais e mais ansiedade nesses meninos que estão chegando agora, né? Eu tenho um enteado que tem 9 anos de idade e ele sofre com uma ansiedade que às vezes eu me sinto assim, pasma. Com 9 anos, o que uma criança de 9 anos tem para sofrer, né? Então, afeta muito esses meninos, né? A gente tá com sérios problemas de saúde mental aí nos jovens também, né? A influência espiritual no ambiente digital. A gente pode utilizar o ambiente digital. Não é que eu tô aqui para pregar, não utilizem, não deixe seus filhos usarem, não dê celular para criança, para o adolescente. Não é isso, porque a gente vive na área da tecnologia, o celular faz parte de nós hoje, nós precisamos, nossa agenda tá lá, os nossos contatos, né? O nosso e-mail. E se nós utilizamos, como que a gente vai
exigir que o nosso filho, né, os nossos irmãos não utilizem o aparelho celular. Não existe isso, né? Porque a gente não consegue dar o exemplo mesmo, né? Hoje o celular realmente é como se fosse uma parte da gente, assim, né? Como se fosse assim o braço, né? E a gente não consegue mais viver sem, é muito difícil mesmo, né? Mas aonde há pensamento, tem presença espiritual. Então, quando a gente abre um Instagram ali, Facebook, o Threads, e vê uma notícia, por exemplo, do cachorrinho orelha, né? E a gente fica, assim, sem palavras para aquela situação, e aquilo nos gera muita tristeza, muita comoção, né? E aí a gente vai vendo a impunidade desse caso. E é só um exemplo, porque são tantos que a gente vê por aí, né? Assassinatos, né? Alguém que atropela um animal e foge, atropela alguém e foge, né? Infelizmente essas coisas maldosas acontecem, né? Então, os ambientes virtuais, eles também são ambientes vibratórios, né? Então, hoje, por exemplo, eu sigo muitas páginas que falam de animais perdidos, resgate, né? Eu gosto muito de animais, tenho 3 animais inclusive, mas eu silenciei. E tá tudo bem você silenciar uma página que não te faz bem, né? Ou até deixar de seguir alguém que as postagens não combina com quem você é hoje, com os valores que você tem, tá tudo bem, né? Por quê? Porque nós precisamos nos alimentar de boas coisas, né? Como um ambiente virtual também é um ambiente vibratório, então a gente precisa cuidar do que a gente vê no nosso celular, né? Nós presenciamos, às vezes, muitas discussões agressivas, né? Discurso de ódio demais, julgamentos, né? Muita ironia, muita exposição da intimidade, né? Isso acaba gerando engajamento, e as pessoas fazem muito isso, principalmente os influenciadores, né? E tá tudo bem, cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer o que quer, né? Mas tudo isso gera uma energia, e que pode ser uma energia densa, né? E nós já estamos enfrentando uma transição planetária que já não está fácil, né? A energia do planeta mesmo está muito densa. Então, nós precisamos cuidar do que está no nosso alcance, né? E as redes sociais estão no nosso alcance, no alcance dos jovens, das crianças, né? E no alcance dos pais de fazer esse controle, né? Estados emocionais que fragilizam o equilíbrio espiritual. Quando a mente passa horas imersa em conteúdos superficiais, polêmicos ou vazios, podem enfraquecer a reflexão, a interiorização e o autoconhecimento, tornando o jovem mais vulnerável à ansiedade, à comparação e à perda de propósito, né? Assim, parece uma coisa simples a criança ficar assistindo Reels, por exemplo, no Instagram, ficar vendo vídeos no YouTube, né? Mas aquilo gera, se não me engano, é a dopamina. Você fica ali o tempo inteiro e você fica buscando por mais e mais e mais, né? Isso causa uma alteração no seu cérebro, né? Tem até um livro, acho que é Nação Dopamina, que fala muito sobre essa questão do celular, né, atualmente. E eu acho que é isso mesmo, o nome do livro. Tem um ano já, mais ou menos, que eu li, eu não me recordo bem. Se alguém souber e puder comentar aqui, tá? Então, tudo que a gente faz no celular, ele gera alguma coisa no nosso cérebro. Porque tudo que a gente faz gera alguma coisa. O nosso cérebro comanda o nosso corpo, né? Então, vocês imaginam um jovem ali que está em formação, né? Ele pode ter problema não só espiritual, né? Os problemas de ansiedade, né? Problema de visão, né? A gente vê muitos jovens com muito problema de concentração, muito mesmo. Está ficando cada vez mais comum. E às vezes até ter um diagnóstico de TDAH, e nem tem, né? E sim porque o cérebro tá meio que viciado, né?
nisso, jovens que às vezes não conseguem dormir se não ficar com o celular vendo vídeos ou jogando até pegar no sono. Sendo que, pensando lá atrás, quando a gente era criança, não tinha nada disso. E a gente conseguia dormir, né? Então, gerou-se uma dependência mesmo, é um vício, né? É um vício como o vício do açúcar, do álcool, né? Do cigarro, é um vício mesmo. E a gente está permitindo, né? Esse vício fazer parte da nossa vida e dos jovens, né? Então, quando a gente fala sobre isso, é como se tivesse com o objetivo de colocar medo, né? Fazer pressão. E não, esse não é o plano, né? O intuito não é ter medo, e sim responsabilidade. São coisas diferentes, né? Quando a gente tem responsabilidade, a gente pensa na responsabilidade espiritual também. E se a gente quer o bem dos nossos familiares, dos nossos amigos, a gente pode conversar sobre isso, né? E orientar. Como, então, depois de todo esse cenário que a gente conversou, que a gente pode usar e influenciar os jovens a usar de forma consciente, ter uma consciência espírita, na verdade. Orações antes de dormir, não usar o celular antes de dormir, isso afeta o sono, né? Tem pesquisas que indicam até que o celular não deve ficar com as pessoas no mesmo cômodo, né? Então, isso vai de cada um, né? Porque muita gente também coloca para despertar no outro dia para ir para o trabalho, né? Para arrumar o menino para a escola e etc. Cuidar do que consome, né? Como nós falamos, de silenciar páginas que mostram coisas muito ruins, né? Pessoas que não vão acrescentar, né? Coisas positivas para você quando você fica vendo aquelas postagens, né? Silenciar o que causa angústia, né? Foi o que eu fiz com as páginas dos animais, porque às vezes me gerava tanta angústia que eu chorava com alguma situação que eu via dos animais em sofrimento. Compartilhar o que edifica, né? Em vez de ficar compartilhando notícia ruim, de acidente, né? De algum artista que faleceu, coisas assim. Postar boas mensagens positivas, né? Trabalhos de caridade. E isso já é uma caridade, né? Porque você pode alcançar uma pessoa que está precisando de ler aquilo naquele momento, né? E às vezes pequenos atos de caridade a gente não faz, né? E a gente pode praticar o bem online, né? Escutar as pessoas, dar atenção de fato para as pessoas, fazer um pedido de uma doação para alguma instituição, algum projeto de caridade, para a igreja, para o centro espírita, para uma ONG de animais, né? O que cada um achar que cabe, né? Isso é praticar o bem, né? Então, quando a gente vê jovens com esse tipo de comportamento, é muito diferente. Eu tenho um jovem nas minhas redes sociais, que atualmente ele tem aproximadamente 16, 17 anos. E ele é católico e todos os dias ele posta o terço, não sei o que lá, não sou católica, não reconheço. Mas todos os dias, religiosamente, ele faz aquele terço e ele posta, sabe? E convida as pessoas para fazer parte daquele momento com ele online. E eu fiquei pensando, nossa, que jovem diferente. Porque a gente não vê mais essas coisas nos jovens, né? Eles se sentem envergonhados, né? Então a gente precisa estimulá-los de que tá tudo bem, que nós precisamos buscar esse cuidado com a nossa alma, que isso faz diferença, né? Que ele pode não entender naquele momento, mas quando ele começar a praticar, ele vai ver a melhora, né? Porque às vezes é só sentindo mesmo na pele que o jovem ele vai absorver, né? Geralmente, principalmente na fase da adolescência, eles são rebeldes, né? As redes sociais são ferramentas, podem nos adoecer ou nos auxiliar na construção do bem. Ou seja, a escolha de quem é nossa, é deles. E o nosso papel é o cuidado, a influência positiva, né? Com esse contexto. Peraí que travou aqui.
Enfim. Eu esqueci até de perguntar no começo da live se vocês estavam me ouvindo bem, né? Mas eu imagino que sim, senão alguém haveria comentado aqui, né? É porque como choveu muito, a minha internet tá um pouco instável. Aí eu fiquei preocupada com isso, mas eu acabei me esquecendo. Bom, que a gente possa estar conectado menos com as ilusões, né, desse nosso mundo aqui, com as redes sociais, menos conectados, né, e mais conectados com a nossa essência espiritual, né, o nosso cuidado do espírito, o cuidado da alma, que cada um faça a sua parte para isso, tá certo? Quero saber se vocês querem comentar algo, pode mandar aqui no chat, me fazer alguma pergunta. Não? Verdade, a Kátia é de fora, né? Pessoal, eu agradeço imensamente, então, a atenção de todos que esteve aqui comigo, né? Espero que, de alguma forma, eu tenha agregado algo para vocês, né? Coloco à disposição. E agradeço mais uma vez ao SEC a oportunidade de conversar um pouquinho aqui com vocês. Obrigada, viu, Leidinha? Boa noite a todos.